Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje continuamos a nossa série Cartas à Igreja e damos sequência à leitura de 1 Pedro no capítulo 2. De vez em quando a gente dá umas cutucadas nos nossos irmãos calvinistas, mas hoje é um dia que eles podem ver um arminiano patinando em gelo finíssimo. Tem jogo em casa e fora de casa, mas brincadeira à parte, deixamos a escritura moldar nosso modo de pensar e não devemos chegar com pacotes pressupostos de pensamento. Mas você entende que a brincadeira no espírito de unidade, tá? Não treta, não treta. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já vos provastes que o Senhor é bom. O puro leite espiritual para o bebê recém-nascido é uma ideia recorrente. É necessário um amadurecimento na fé e existem as verdades, os rudimentos fundamentais da fé cristã que devem primeiro compor o nosso entendimento e nos alimentar para entendermos a vida sob a luz de uma nova perspectiva. Aqui de novo, 1 Pedro é muito sobre isso. Constante lembrete de que vivemos para algo superior, para que possamos suportar as dores e sofrimentos desse presente mundo. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. De novo, ser parte de um sacerdócio, andar com Jesus é um privilégio e é algo que nós precisamos nos lembrar quando a vida dói. Por isso a Escritura diz, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço, a rocha que causa a queda. Porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Já tocamos nesse assunto. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não ereis povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. E nós já continuamos no versículo 11, só vamos dissecar um pouquinho e pensar aqui no que a gente acabou de ler. Eu acho que uma das coisas mais notáveis no texto é aqueles que tropeçam na pedra, como foram destinados a fazer. E como na maioria dos casos, a gente não deve olhar para um fluxo de argumento isolado, até porque Pedro está fazendo menção de outras passagens aqui. Pedro está citando Isaías 8 e o Salmo 118 também, e construindo a imagem de Cristo como a pedra angular para alguns e uma pedra de tropeço para os outros. Agora, a pedra angular, ela é a pedra principal. Tudo que se vai construir em cima de algo vai ser construído em cima dela. E é interessante então que aquele fundamento para todas as coisas é para alguns uma pedra de tropeço. Como que você tropeça no ponto principal da coisa? E longe de mim que Cristo seja uma pedra de tropeço, porque para eu tropeçar em Cristo eu preciso estar indo contra Ele e não sendo construindo a minha vida sobre a verdade de quem Ele é. Então o ponto central não é que Deus arbitrariamente decidiu condenar pessoas, mas que a reação a Cristo inevitavelmente divide a humanidade. É aí que a gente entende por que o coração de Deus é unir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, só que Jesus também veio com espada, veio causando divisão. A pergunta aqui é como o homem responde a ele. Então, uma leitura fatalista seria que essas pessoas são destinadas ao tropeço em si, e obviamente ambos lados vão ter várias outras referências bíblicas tentando, não forçando e tentando favorecer a sua interpretação, até porque eu não imagino que ninguém acorda querendo crer num Deus fatalista, mas é uma tentativa de entender a Bíblia em sua integridade. Então assim, tem que dar o benefício da boa vontade e o bom desejo e o bom zelo de interpretar a palavra dos dois lados. O outro, uma leitura mais contextual, pensando em conta nos textos apresentados, fala mais a respeito de que quem nele tropeça é destinado a uma perdição, não que a ideia seria que o tropeço é o resultado inevitável da rejeição a Cristo. Não que Deus force as pessoas ao rejeitar, mas que rejeitá-lo naturalmente conduz ao tropeço. Até porque para Calvino, Deus ordena soberanamente a história, mas o homem tropeça na sua própria incredulidade. Eu gosto muito do que o N.T. Wright diz a respeito do texto, até muito à luz dos outros textos que ele está mencionando, porque o contexto original de uma pedra angular é quando isso é apresentado para a nação de Israel. Israel que foi chamado para reconhecer essa pedra angular, mas que muitos tropeçaram por rejeitá-la. Ele veio para o que eram os seus e os seus não o reconheceram.
E esse destino aqui é o resultado pactual da rejeição do reino de Deus. Obviamente, existe muita interpretação patrícia em luz dessa interpretação, em favor dessa interpretação. É como Crisóstomo, que enfatizava que Deus não força ninguém à incredulidade. Teodoreto de Ciro também olhava dessa maneira: quem rejeita tropeça. Até porque o ro no koiné, o pronome relativo aqui, está no neutro singular, então ele está aberto para toda a situação, não somente aos que tropeçam. Beleza? Se divertiram com o calvinista patinando? Interpretação não fatalista? Sigamos agora então, com o restante dessa passagem. Mas algo que vale a pena ser comentado. Mas a parte mais importante aqui não é a discussão extensiva que acabamos tendo sobre esse assunto, mas sim o fato de que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, esse é o rolê, e é aqui que os nossos olhos devem estar. Eu só queria pregar Jesus. Versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, a observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano. Isso aqui escrito em perseguição neroniana, meus queridos. Coisa tava braba. Seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? O que bom não é sofrer porque você pecou e agora está experimentando a consequência disso. Bom é sofrer por causa da justiça. Mas se suportar sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, muitas ideias fortes que estão juntas aqui. Primeiro, a identidade e o testemunho cristão de que nós somos chamados para ser parte de um sacerdócio santo e real. Nós fazemos parte de um rolê maior. Esse é o maior ponto aqui. O segundo é que não tem mérito em sofrer por consequência de seus erros, né? Isso aí é o que devia se esperar de quem fez algo errado, né? Qual o mérito de estar sendo esbofeteado por causa do seu pecado? Ele fala, inclusive, que o padrão natural é que a injustiça ou mal sejam punidos. Não tem mérito em sofrer por conta disso. Ele falou, mas é algo digno de louvor diante de Deus sofrer quando se faz o que é correto. Então, se nós estamos sofrendo, olhamos para a nossa vida, a gente mereceu, trouxe isso sobre nós de alguma forma? Se sim, então nós precisamos mudar o nosso comportamento, nos arrepender e arcar com as consequências do nosso erro. Mesmo que custe muito, mesmo que tenha que ir e gravar videozinho pedindo perdão na rede social, retificar humildemente quando nós erramos, esse é o procedimento bíblico e aceitável. É o que eu aprendi com meu velho. Mas quando sofremos fazendo o que é correto, o Senhor está de olho. E nós somos lembrados que o próprio Jesus sofreu também, sem ter feito nada de errado. Então, o sofrimento traz essa pergunta do o que eu fiz para merecer isso? E às vezes não é o caso. A gente vê com o caso de Jó, ou do homem cego, às vezes não é um pecado ou um erro que traz sofrimento sobre alguém, mas justamente fazer o que é certo. Alguns são perseguidos por fazer o que é certo. E aí que nós aprendemos a lição de Jesus, que não é fácil na prática. Quando as pessoas mentem sobre nós ou estão nos difamando e a gente só queria entrar na briga e expor a verdade e jogar as pessoas debaixo do ônibus. Isso é uma expressão em português? Trouxe uma expressão em inglês, né? Mais difícil é seguir os passos de Jesus, que quando acusado falsamente, quando insultado, ficou em silêncio e confiou a sua vida nas mãos daquele que julga justamente. Esse é o exemplo de Cristo, um exemplo a ser seguido.
Não retribuía um insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E da justiça de Deus ninguém pode escapar. Até quando a justiça dos homens falha, da justiça de Deus ninguém pode escapar. Então, se as coisas não estiverem resolvidas diante de Deus no fim do dia, senhoras e senhores, que grande aperto. Mas se estamos em obediência alinhados com Ele, esse nos é o maior lugar de segurança. Porque digam o que quiserem dizer, da justiça de Deus ninguém escapa. E o nosso desejo, obviamente, que quando inimigos de Deus recebemos misericórdia, é orar pela misericórdia, inclusive daqueles que nos fazem mal, porque esse é o caráter da caminhada cristã. É dar outra face, é perdoar, é desejar o bem dos que nos perseguem e andar com Jesus. É assim. Então, vamos aí. Tivemos aí o lembrete de que vivemos para algo maior, mesmo em meio ao sofrimento não desanimamos, porque Jesus sofreu também e nos deixou o exemplo de como nos portamos diante do sofrimento, mesmo quando ele é injusto ou merecido, nós confiamos as nossas vidas na mão daquele que julga justamente. Não se desespere e continue firme, porque nós vivemos por algo maior. Isso e patinamos um pouquinho hoje. Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Como diria o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante, é nóis!